Olá pessoal, vamos para a aula 372, movimento harmônico simples. Só que hoje nós vamos analisar as forças atuantes tanto no sistema de pêndulo como no sistema MHS. Pessoal, nessa aula nós vamos primeiro, antes de falar das forças atuantes, falar da posição de equilíbrio. Num pêndulo, eu quero que vocês pensem no pêndulo nessa posição mais de baixo. Só que o seguinte, numa situação em que eu ainda não puxei o pêndulo até essa distância aqui, nós já vamos discutir hoje o que é essa distância, mas digamos que eu deixe o pêndulo nessa posição aqui, ó, nessa posição, e eu solte a cordinha e a massa nessa posição e solte. Se eu soltar nessa posição, está nessa posição e eu soltar nessa posição, ele vai ficar ali. Por isso que aqui nessa posição mais de baixo, é chamado para o pêndulo a posição de equilíbrio, certo? Agora, no sistema massa-mola, é bem no meio quando a mola não está nem esticada nem comprimida. Eu quero lembrá-los da aula passada, de aulas muito passadas de força elástica, que a força elástica vetorialmente se calcula menos K, que é a constante elástica da mola, vezes X, que é a deformação. Já te explico aquele sinal de menos. Ou seja, só haverá força elástica, a mola só puxa ou empurra se ela estiver deformada, ou seja, se ela estiver esticada ou comprimida. Quando a mola estiver bem no meinho aqui, tá? Bem no meinho, em que ela não está esticada nem comprimida. Se eu saísse com a massa dessa posição, se eu saísse dessa posição aqui, o que aconteceria se eu saísse dessa posição? Se a mola não tivesse nem esticada nem comprimida, sem deformação, a mola não faz força, solto, o que ia acontecer? Ela ia ficar parada ali, não ia oscilar. Tá? Então a posição de equilíbrio é o ponto que, se saísse dali, ficava ali, em equilíbrio, por isso posição de equilíbrio. Mas nós queremos que esses sistemas oscilem, então o que a gente faz? A gente puxa essa massa, a gente dá, como é que se chama essa distância? A gente dá uma amplitude para essa massa, nós vamos ver na aula que vem que isso aí corresponderá a uma energia, tá? Ou sistema massa-mola, ao invés de deixar a massa aqui, eu puxo, e a deformação máxima também se chamará amplitude. A deformação máxima pode ser para esse lado direito, como para esse lado esquerdo. A compressão máxima também é chamada de amplitude. Inclusive por isso que eu botei mais A e menos A. Tá? Mais A e menos A. Ok? Então eu preciso fornecer uma amplitude, nós vamos ver a aula que vem, que é fornecer energia e soltar. Ou eu preciso puxar então aqui e soltar. Aí vai ficar oscilando de maneira periódica, de maneira repetitiva. Agora, pessoal, observem o seguinte, o que nós temos aqui? Vamos começar aqui pelo sistema um pouco mais fácil do que esse, que é o oscilador massa-mola. Quando eu tiver uma deformação, olha aqui, ó, deformação para a direita mais x, e nesse caso mais x igual a A, um vetor, ó, tá vendo? Ó, cresceu para a direita, a força elástica é para a esquerda. Ela está puxando, ó, por isso esse sinal de menos, tá vendo o vetor força elástica em relação ao vetor deslocamento da mola? Agora, quando eu fizer ao contrário, olha aqui, ó, um deslocamento, ó, para cá, menos x, ó, para a esquerda, vamos pegar como referencial positivo para a direita, então essa mola estará empurrando, então ela estará fazendo uma força mais Fe, tá vendo? Por isso sinal de menos, para inverter o sentido dos vetores, tá? Essa força elástica nessa situação do sistema massa-mola, ela se chama uma força restauradora. Por quê? Porque sempre ela puxa, ó, ela sempre puxa para a posição de equilíbrio. Se ele está nas extremidades, ele vai querer ir para o meio, tá? E se ele estiver no meio, ó, por inércia, ele tende a ir para as extremidades. Então ele fica eternamente oscilando. Então, nesse sistema ideal, simples, sem
ter atrito, nota, sem atrito, peso e a normal se anulam. A força resultante sobre o sistema massa-mola será a força elástica. Notem que ora a força elástica é máxima nas extremidades, ora a força elástica é nula, porque quando passa na posição de equilíbrio não tem deformação. Por um instante não tem deformação. Se a força elástica é variável, a força resultante é variável. Essa é a primeira vez que eu estou te falando uma situação de força variável, tá? Então fica esperto, a força aqui é variável. Todos os outros casos que nós vimos, ou não tinha força resultante no MRU, ou a força resultante era constante no MRUV. Aqui nós teremos força variável, tá? Agora, olha o que nós temos de interessante então, ó. X em módulo máximo. Qual é a máxima deformação? A máxima deformação, tá, em módulo será em mais A e menos A. Tá? A máxima deformação será A, ok? Nas extremidades. Então tem dois locais, duas posições, que é mais A e menos A, que eu terei máxima deformação. Mas se eu tenho máxima deformação nas extremidades, eu tenho o que nas extremidades? A força elástica máxima. Inclusive, ó, ela vale no máximo K vezes a força elástica. Agora, o mais interessante é associar a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton me diz que força resultante é massa vezes aceleração. Massa vezes aceleração. Se a força... Ó, a massa aqui é uma constante. A massa não muda enquanto oscila. Então, enquanto que eu tenho uma massa constante, se a força elástica é máxima, mas a força elástica é a resultante, eu terei nessas extremidades além de força máxima, aceleração máxima nas extremidades. Aceleração máxima. Inclusive eu posso calcular, porque se a força elástica é a força resultante é Ka igual a m vezes A, o módulo da aceleração máxima é quanto? K vezes A sobre m. Está aqui o cálculo da aceleração máxima possível no oscilador massa-mola simples, ok? Agora, olha que interessante também. O interessante é que quando o x é máximo é nas extremidades, tá? Agora no meio, o x, na posição de equilíbrio, o x vale zero. E se o x vale zero, o que nós temos se x vale zero? Não tem força elástica. Mas peraí, se não tem força elástica, por um instante, não é sempre, é só naquele local, a força resultante é zero. E se a força resultante é zero, a aceleração é zero. Olha que interessante, pessoal. Nas extremidades, a velocidade é zero, ok? Mas a aceleração é máxima nas extremidades. Olha que interessante. Não é o normal do aluno achar isso, né? Nas extremidades, quando ele para por um instante, a velocidade é zero. E nesse instante, a aceleração é máxima. Mas por que a aceleração é máxima? Olha, porque a força resultante é máxima. E por que a força resultante é máxima? Porque a força elástica é máxima, que é a resultante. Agora, no meio, olha que interessante, na ida, a velocidade é máxima. Mas quando a velocidade é máxima, olha aqui, nos locais de velocidade máxima, nós temos o quê? Aceleração por um instante, tá, pessoal? É só quando passa, a aceleração é zero. Porque aqui assim ela não é zero e aqui assim ela não é zero. É só naquele momento. Então, quando ele passa na ida ou passa na volta por um instante, a aceleração é nula. Então a dica é, no sistema massa-mola, quando a velocidade é máxima, a aceleração é zero. Quando a velocidade é zero, a aceleração é máxima. Isso eles adoram perguntar. Está aqui a explicação. A explicação é porque a força resultante no sistema massa-mola é a força elástica. Então, o que acontecer com a deformação acontecerá com a força elástica e acontecerá com a aceleração. Beleza? Isso aqui, ó, show pra cair, tá?
Agora, no sistema de pêndulo, aqui é um pouquinho mais complicado as forças, porque há duas forças atuando. Além da força peso, haverá também a força tensora, tensão na corda, tá? Bom, aqui, diferentemente do oscilador massa-mola, nós temos duas componentes da aceleração. Nós temos uma componente que é a centrípeta, porque aqui tem curva, aqui não tem curva, é trajetória retilínea, tá? A aceleração centrípeta, vamos lembrar, como é que se calcula o módulo da centrípeta? Lá das aulas iniciais. Velocidade ao quadrado sobre o raio. O raio da trajetória curva é o comprimento da corda L. Então, basta ver o seguinte, onde a velocidade for zero, a componente centrípeta é zero. Como é que eu vou ter curva se eu estou parado num instante? Tá? Então, a centrípeta é zero. Ó, zerou, zerou. Quando a velocidade é máxima, bem no meio, a centrípeta, que é uma parte da aceleração, é máxima. É máxima. Tá? Mas provavelmente não será a componente centrípeta que ele vai te perguntar. Será a componente tangencial, tangente à trajetória. Que é o seguinte, presta atenção. Nós vamos fazer peso e tensão. Lembram que quando eu tenho mais de uma força, a resultante será, olha ali, regra do paralelogramo. Se eu fizer a resultante entre a tensão e o peso, a resultante aqui vai dar para cá. Tangente, Por isso que essa força resultante entre a tensão e o peso é, no caso do sistema de pêndulo, a força restauradora, que manda de volta para a posição de equilíbrio. Se eu tivesse nessa extremidade aqui, parecido, tensão, peso para baixo, estou desenhando em pontilhado porque ele não está ali ainda, né? Mas se tivesse aqui, olha lá para onde é que daria a resultante. Olha lá, faz aqui, olha lá, tangente, aqui está a força resultante no ponto B, mandando de volta para a posição de equilíbrio, tá certo? Então está aqui a força resultante no sistema de pêndulo, tá? Bom, o que vai acontecer? Quando chegar bem no meio, eu vou ter peso para baixo, aqui, e tensão para cima. Vamos lembrar que a tensão aqui no meio, ela será máxima, tá? Isso aqui nós vimos lá na aula, tá? Que eu falava de força centrípeta, tá? Mas notem, aqui no ponto mais de baixo é interessante que não tem como sobrar uma para cima e outra para baixo. Uma para cima e outra para baixo. Peso para baixo, tensão para cima. Dessas duas, uma para cima e uma para baixo, não tem como sobrar tangente à trajetória. Então, bem no meio, nós vamos ter que a força resultante tangente, a componente tangencial, é nula aqui. Nas extremidades, a componente tangencial é máxima nas extremidades, a componente tangencial é máxima nas extremidades e nula no meio a componente tangencial. Tá? Agora, o que nós vamos ter aqui? O que nos interessa também nesse momento é a componente tangencial. Força resultante tangencial será causadora da componente tangencial. Como aqui nas extremidades a força resultante tangente, não é a centrípeta, porque a força resultante centrípeta nas extremidades é zero. Olha ali, não tem componente centrípeta nas extremidades, só tem componente centrípeta no meio. Agora, se a força resultante tangente é máxima nas extremidades a componente tangencial será máxima, nas extremidades a componente tangencial será máxima, tá? E no meio, onde não tem componente tangencial, a componente tangencial é zero. Então aqui tu tem que cuidar porque tem duas componentes a serem analisadas. Vamos fazer
fazer uma analogia aqui. Aqui, quando a velocidade é máxima, a aceleração é zero. Quando a velocidade é zero, a aceleração é máxima. Qual aceleração aqui? A única que tem. Aqui é a componente tangencial, que é a única que existe, porque não tem curva, não tem centrípeta. Então, aqui também, quando a velocidade é zero, a aceleração é máxima, e quando a velocidade é máxima, a aceleração é zero. Qual a componente? Tangencial. Já a componente centrípeta obedece o que acontece com a expressão matemática. Zero velocidade, zero centrípeta. Máximo de velocidade, máximo de centrípeta. Vamos lembrar aqui, ó, que a tensão ela tem que ser maior que o peso, pessoal. Por que ela tem que ser maior que o peso aqui, a tensão? Lembrar lá da aula de força centrípeta. Porque se a tensão fosse igual, a resultante daria zero. Aí ele não estaria fazendo curva? Não dá. Então ele tem que ter um módulo, em módulo, a tensão tem que ser maior que o peso, para que haja uma força centrípeta para o centro. Aliás, a força centrípeta é máxima bem no meio, porque força centrípeta é massa vezes aceleração centrípeta. Máxima de velocidade é máxima centrípeta e máxima força centrípeta. Então, tem que cuidar que aqui é um pouquinho mais complicado. Uma coisa é a análise da componente tangencial da aceleração. É similar aqui. Agora, a componente centrípeta, ó, vamos lembrar, a força centrípeta é mv ao quadrado sobre r. Né? Então, tudo que acontecer com a velocidade acontecerá com a aceleração centrípeta e com a força centrípeta. Lembrando, se tensão fosse igual ao peso aqui, só se tivesse em equilíbrio. Aí tudo bem, paradinho. Agora, em movimento, não, a tensão tem que ser maior que o peso, esse caso aqui. Então, cuidado, reveja esse vídeo se for necessário. Essa aula está encerrada. Até a nossa próxima aula. Aquele abraço.